Reformando discípulos para a glória de Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reformando Discípulos para a glória de Deus. Hoje nós iniciaremos mais um ciclo. Nós vamos inaugurar o estudo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João. E sejam muito bem-vindos para a exposição da Palavra de Deus. E nós buscamos cada dia mais aprender do Evangelho de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Eu gostaria de convidar cada um de vocês para compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no nosso canal, para que o Evangelho e essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E se você tem gostado dos conteúdos que tem visto por aqui, queremos também fazer o convite para você estar contribuindo com esse trabalho através do QR Code que vai estar aí na tela. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos os irmãos que nos assistem. Hoje estamos aqui com a Luísa Breda, Gabriel Scheidegger, Pablo Mendes. Sejam muito bem-vindos novamente. Já são velhos conhecidos aqui do Reformando Discípulos. E é uma alegria estar junto com os irmãos para crescermos no conhecimento e na graça e fazermos um estudo expositivo, né? Hoje, como a Luísa falou, do Evangelho de João. Nós encerramos o Evangelho de Mateus. Os irmãos quiserem assistir, está tudo na nossa página. Pode maratonar ali como se fosse uma série. Tem todos os capítulos de Mateus para vocês estudarem. E hoje nós vamos expor o Evangelho de João. Então, eu já convido os irmãos em casa para que abram, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de João, seu capítulo 1. Vamos conversar um pouquinho antes, enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, Gabriel, Pablo e Luísa. Vamos falar um pouquinho sobre João. Quem era João? Esse João, o autor desse Evangelho, perdão. João foi um discípulo, né, de Jesus. Foi o discípulo a quem Jesus amava, certo? João, ele foi, segundo a história conta, né? Pessoas falam que João, o Evangelho de João, né, foi escrito entre o ano de 70 até o ano de 100 depois de Cristo. Então, aproximadamente ali, depois que o templo foi destruído, 70 depois de Cristo, o templo é destruído. E aí você tem várias ali análises, né, de quem foi João, enfim. Ele conviveu no círculo mais íntimo de Jesus, foi muito amado. A história, pessoas, tem relatos que falam que João foi, enfim, mergulhado num caldeirão de óleo quente e não morreu. Tem muitas coisas que aconteceram na vida de João aí. E assim, João, alguns atribuem a ele a autoria do livro de Apocalipse, né, na ilha de Patmos. Tem gente que contesta essa visão, mas é a visão mais aceita de que João teve a revelação do Apocalipse dos últimos dias. E aí ele escreveu esse evangelho mais 3 cartas, perdão. E o Evangelho de João é diferenciado por ser conhecido como Evangelho Universal, né? Ele escreveu tanto para os judeus quanto para os gentios. E o objetivo principal dele foi mostrar que Jesus é Deus. Ele é Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Pablo, os evangelhos têm umas características, né? Cada um foi escrito para um povo. Sim. Né? Aí você quer falar um pouquinho disso? É algo interessante da gente observar. Inclusive, o evangelho que a gente finalizou, que foi o de Mateus, ele traz uma abordagem para mostrar Cristo como rei. Logo após, a gente tem uma abordagem em Marcos, que possivelmente estudaremos, né? Que é Cristo como servo, né? Aquele que veio para servir. Lucas como homem, e o Evangelho de João mostrando ele como Deus, né? Os atributos de Deus, quem é o Cristo, as glórias que vemos através da figura de Jesus Cristo. O texto objetivo que mostra o objetivo do livro de João está até em João 20:31, que fala assim: mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do teu nome. Um detalhe interessante, que até comentei no início, que se o Evangelho de João realmente foi escrito depois do ano 70, o templo havia sido destruído. A gente vai ver no primeiro capítulo aqui, de que era como se João quisesse apresentar Jesus como um novo templo. Jesus ali como, como o novo centro da adoração de Deus e como aquele que mora dentro dos nossos corações, né? Como Deus que vive dentro de nós. Então, assim, teve todo um contexto específico para a escritura, para escrever ali o Evangelho de João, para a produção desse Evangelho também. Também é conhecido como o livro dos sinais, né? E aí, o importante e o legal disso é que o João, quando vai escrever esse evangelho,
ele dá mais ênfase no significado que aquele milagre passa do que a natureza miraculosa daquilo. Então, ele mostra a importância. Talvez os milagres que Jesus fez não eram para passar uma mensagem além daquilo ser só um milagre, né? E isso é muito interessante, a gente vai ver ao longo do livro. E aí os irmãos vão observar também, os irmãos que vão estudar conosco, que ele vai ser apresentado como Deus, né? Jesus como Deus, a gente vai analisar agora, e a importância, como João vai falar sobre crer e ter fé em Cristo como Salvador, como Deus. Ele vai falar cerca de 98 vezes isso. E como, né? E como ele vai dar ênfase a isso para a nossa vida. Porque nós cremos, e também ele vai mostrar muitos sinais e maravilhas de modo festivo. Como assim? Sempre nas festas judaicas. A gente vai ver essa característica desses milagres acontecendo relacionados às festas da religião judaica ali. Ok? Vamos começar? Então, os irmãos que abriram sua Bíblia, vamos ler verso 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida eterna era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos debater agora aqui, vamos conversar um pouquinho. Quem é Jesus? Quem que o autor já apresenta logo no início? Jesus é o Verbo. Ele é aquele por meio de que, por meio do que, para que, e é o motivo de que todas as coisas continuam sendo sustentadas, né? Então, nós fomos feitos por Jesus, nós fomos feitos para Jesus, e nós fomos feitos por meio de Jesus. Todas as coisas, enfim, confluem nele. Ele ele é o próprio Deus, né? Então. O interessante são os detalhes desse primeiro versículo. O verbo era. É um pretérito imperfeito, né? Então, é algo que se começou, mas que ainda se estende. Então, ele não deixou de ser. Ele é e ele vai continuar sendo. E aí, ou seja, eterno. Eterno. E aí a gente começa a ver que esse primeiro versículo, ele fala sobre a eternidade do Verbo, sobre a personalidade, porque ele estava com Deus, e sobre a divindade do Verbo, a divindade de Jesus, que ele era Deus. Então, são os detalhes que fazem a diferença quando a gente vai parar para analisar. E esse no princípio, no grego é em arié, né? Que seria um artigo indefinido no grego. Se diria que aí demonstra a eternidade da qual a Luiz está falando. Como é indefinido, ninguém sabe que princípio é esse. Na verdade, nem era para ser no princípio, é porque na nossa língua não teria uma tradução apropriada, né, para isso. Pablo, tem uma outra parte interessante que fala aqui assim, no verso 1, né? E o Verbo estava com Deus. Ou seja, ele já mostra que são pessoas diferentes. Isso aí, né? Isso aí. É até interessante que a gente pode correlacionar com o capítulo 1 de Gênesis, onde, por exemplo, na criação do homem, vai estar ali, façamos ao homem, né? Então, desde esses detalhes, no início das Escrituras, a gente vê essa ideia de pluralidade ali, no início. Deus, ele é um ser relacional, e dentro dessa visão relacional, a gente vê a figura de um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos com o mesmo propósito e todos numa figura trina mesmo. Não vamos entrar claramente aqui em detalhes para explicar a trindade, mas já reforçando essa identidade de que Cristo não foi uma criatura de Deus. Isso tem que estar muito claro aqui no início desse capítulo para nós, até mesmo porque era um questionamento da época. Era um questionamento da época se Jesus era mesmo o Messias. Então, a gente vê essa ideia bem reforçada e clara aqui. E a expressão estava com Deus no grego significa face a face com Deus, né? Face a face. Então, se Deus é uma pessoa, Jesus também tem que ser uma pessoa, para eles terem um relacionamento. Não tem como Jesus ser uma energia e estar face a face com Deus. Ele tem que ser uma pessoa. E isso aí refuta ideias da época que os gregos tinham de falar que Jesus talvez era uma energia, ele não era uma pessoa. Né? Isso, você tinha uma influência muito forte da filosofia gnóstica e do platonismo nessa época.
Tanto é que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João lutaram contra isso, combatem isso nas suas cartas. Paulo, por exemplo, em Gálatas, a primeira coisa do primeiro capítulo, ele fala: ele é a imagem do Deus invisível, Senhor de toda a criação. E aí o que aconteceu com os Gálatas? Eles sofreram a influência do platonismo e começaram a adorar os anjos. Por quê? Porque para os gnósticos, para os platonistas, para os que receberam uma influência da religião grega, que era o orfismo, eles entendiam que a matéria, que o corpo era mal e que o espírito e a alma era bom. Então, eles começaram a entender: se Jesus encarnou, então não era tão bom assim. Por isso eles começaram a adorar os anjos, os Gálatas. E aí o apóstolo Paulo vai combater isso, certo? Na segunda carta de João, a mesma coisa. Os gregos começaram a influenciar bastante com esses ensinamentos e eles tiveram que combater isso tudo. Daí a importância do primeiro capítulo do Evangelho de João. Entendeu? Perfeito. Então, na época, como o Gabriel falou, existia uma linha filosófica chamada gnósticos que tinham esse pensamento de tentar reduzir Jesus à criatura. Também, anos depois, a gente vê o arianismo fazendo isso, que também foi combatido. E hoje, recentemente, a gente vê em algumas igrejas que se consideram cristãs, né, mas que não consideram Jesus como Deus, mas sim como criatura, não como criador, ou tentam diminuí-lo, né? Então, João já está combatendo isso também. Indo de encontro à palavra, né? Indo Porque contra fica a palavra. muito E claro. a gente já ressalta que quando inclusive fala na igrejas que se denominam cristãs, porque são bem sutis e é por isso que é até necessário no nosso papel a gente sempre estudar muito bem a palavra, entender a confissão de fé da igreja, porque são aspectos que às vezes para quem está frequentando não vai perceber. Sim. Vão passar desapercebidos ali quando a pessoa, às vezes, anos depois de estar na igreja, vai se dar conta que está congregando, né, junto de um grupo religioso que não acredita na figura de Cristo como ela é. Irmãos, para vocês terem a noção de quão antiga é essa ideia dentro da igreja, isso foi refutado em 451 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia, quando, enfim, o arianismo foi chutado da igreja. Existem pessoas hoje que você pode chegar a perguntar e falar: Jesus, qual era a natureza de Jesus? 50% homem, 50% Deus? A pessoa responde com todo prazer: sim, isso aí, 50%, metade. Não, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ainda que seja difícil a gente compreender, porque é incompreensível. Não, a natureza humana não permite que nós compreendamos isso, que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. A gente só consegue compreender isso através da fé. Só através da fé. Então, já convido os irmãos que estão nos assistindo para que fiquem atentos, estudem a palavra de Deus, né? Tenham conhecimento, para que não sejam enganados por doutrinas fantasiosas, por erros doutrinários, que às vezes você vai ouvir pessoas falando na televisão, no rádio, uma pessoa, um amigo seu que vai querer te apresentar que Jesus não era Deus, que era mais ou menos Deus. Não, você vai refutar, você vai falar: Jesus era 100% Deus e 100% homem, e Ele é o nosso Salvador, louvado seja Deus. Amém. Bem, então, nós já vimos então que Ele era o Verbo, vimos que Ele era eterno, vimos que Ele é uma pessoa diferente do Pai, e agora uma confirmação. João fala assim: e o Verbo era Deus. Então agora ele sela, ele confirma: olha, esse Jesus que eu estou falando aqui, que eu estou escrevendo desse evangelho, ele é o próprio Deus, ele é Deus. Ele confirma. E aí ele continua: ele estava no princípio com Deus. Aí fala de novo, dá para ver que ele não foi criado, ele foi criador. Ele já estava lá. Ele não foi criado. Ele No entra princípio como ele já agente, estava ali. né? Agente criador lá na criação. Perfeito. E aí ele continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É o que a Luísa falou. Ele era o agente criador. E nada do que foi feito se fez. Aí ele continua falando que a vida estava nele. O que nós podemos ver? Que a vida, a origem da vida é Jesus. Jesus é o que é o contrário de Jesus? Morte, destruição. Mas Jesus é o quê? Vida, salvação, restauração. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Uma coisa que eu acho interessante, até falei com os meninos aqui antes, é que, como a gente estava falando, né, nessa época tinha uma influência muito grande dessas filosofias, e para eles, como a matéria era má, era impossível que um Deus
tocasse na terra, que encarnasse, e que, enfim, as coisas fossem criadas pela mão dele, porque Deus é tão bom, por que ele vai fazer isso, sabe? E aí eles inventavam suas maquininhas, né? Inventaram o demiurgo, que era basicamente uma espécie de Deus que fazia isso, que meio que manipulava a matéria. Mas o nosso Deus não é isso. Aqui está escrito, todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas são todas as coisas. Como naquela época eles dividiam a vida em duas, até hoje esse mal, esse solapai, fica no meio do cristianismo de uma maneira grande. A gente divide a nossa vida em duas, sendo que Deus criou todas as coisas. Tudo nessa terra, nessa vida, é para a gente glorificar e usufruir a Deus, sabe? Então, onde eu quero chegar com isso? Irmãos, nós não podemos dividir as nossas vidas, sabe? Nós não somos crentes só na igreja, nós somos crentes também no nosso trabalho, onde a gente estiver. Para vocês terem noção de que essa divisão da vida começou desde os gregos, sabe? Eles faziam isso desde aquela época, e a igreja luta contra isso desde o começo. Desde o começo. A gente não pode fazer isso hoje em dia, sabe? Enfim, é isso. Amém. Então, vimos que ele é a vida também, e depois fala que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. O que nós podemos entender também? Que a luz é o quê? É a manifestação resplandecente da vida. Sim. Né? O contrário disso é o quê? São trevas. Então, a vida pecaminosa do homem é o quê? É trevas, destruição. Mas a luz de Jesus, que é a vida, ela ilumina, clareia todas essas coisas, dissipa todas essas coisas. E até fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Já fala da vitória de Jesus, né? Contra o pecado, contra as trevas. Nem as trevas, nem nada são capazes de prevalecer à luz de Cristo. E eu até tinha comentado com vocês, né, que é muito interessante saber que esse é um tributo que Jesus comunicou conosco. Ser luz. E ser luz, a gente, por exemplo, o sol, ele é luz. O sol tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. E Jesus chama a gente para refletir a luz dele. Ele chama a gente para ser imitadores de Cristo. Então, às vezes a gente deixa passar isso despercebido no nosso dia a dia e a gente às vezes esquece de refletir a luz de Cristo. Acho que a gente tem que parar, pensar. Às vezes Luísa, tenho que fazer isso. Luísa, para, pensa. Você tem que ser imitadora de Cristo. Jesus chamou você para ser luz, sendo que Ele é a própria luz. Ele comunicou isso com você. Sim. Então, isso é muito importante. E esse é o bom da gente estudar. A gente parar versículo por versículo e refletir teologicamente, historicamente e na prática mesmo. Puxa, eu acho interessante isso da luz, porque cai exatamente naquilo que eu estava falando. Nós temos que ser luz. Como que nós somos luz? É só sendo crente na igreja, só virando pastor, só tocando? Né? Não, é indo para fora, é sendo bons profissionais, é sendo bons amigos, pessoas verdadeiras e todo o resto. E para você ver, desde essa época aqui, os Gálatas sofreram achando que luz era só coisa boa, não tinha nada a ver, enfim, não tinha nada a ver com as coisas do mundo e tal, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser luz aonde a gente estiver. Dá valor quando você estiver na faculdade, quando você estiver no trabalho, quando estiver no meio da sua família. Às vezes, o ministério que a gente tanto procura está fora da igreja. Tá te esperando ali fora da igreja para você pregar em tempo e fora de tempo. Então, seja luz, seja sal da terra e luz do mundo. Amém. Continuando no verso 6, é apresentado um personagem aqui chamado João. No caso, não é o autor mas é o João Batista. Isso aí. Né? Fala que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quer falar alguma coisa sobre João Batista, Pablo? Você pode acrescentar alguma coisa sobre ele? Primeira coisa, a gente observa que João ele vai ser um instrumento de Deus, né? Aquele, como mais para frente já vai falar, aquela voz que clama no deserto para preparar o caminho para a figura de Cristo. Um homem que foi muito perseguido também na época, no início ali do seu trabalho, vamos colocar evangelístico. Só querendo te cortar, só lembrando do silêncio profético. Sim. Só para os irmãos entenderem quem era aquele homem e por que ele... Né? A gente vinha aí de 400 anos, né,
de silêncio profético, onde não se levantou nenhum profeta, né, onde Deus não comunicou em nenhum momento com o seu povo, até então naquela época era considerado ali os judeus. Então ele vem para essa época de rompimento mesmo. E se vocês, né, se os irmãos pararem para pesquisar, esses 400 anos foi um período super conturbado. Muito conturbado, muitos problemas, um distanciamento muito grande do objetivo central que foi ensinado através da lei, que era apontar, né, a essência de Deus. Então, existe essa distância muito grande. E foi um homem também que muito perseguido pelos religiosos da época, né? Porém, já havia um trabalho sendo realizado por ele, que a gente vai vendo também ao longo do capítulo, que era de trazer aqueles que realmente se sentiam confrontados pela sua mensagem. Que a gente pode até colocar aqui que é um dos objetivos da luz, né? Realçar aquilo que há de ruim em nós para que aquilo venha ser limpado. Então, acho que isso é um ponto válido de falar sobre João Batista. Ele foi também comissionado por Deus, ele foi levantado por Deus na mesma estatura dos profetas e Moisés. A gente vai ver isso na palavra de Deus, né? Sim. Que ele tinha assim, a mesma autoridade. E se a gente parar para pensar sobre João Batista, ele teve 400 anos de silêncio. Então, João Batista ele não teve nenhuma prova de fato de Deus, de Jesus, porque ele não presenciou isso. E mesmo assim, ele recebeu o chamado de Cristo e ele foi pregar no deserto. Então, tipo, João não esperou a melhor opção, o melhor lugar. Isso só prova que não é o lugar que faz o homem que faz o lugar. Então, não é porque ele estava num lugar favorável, ele estava numa situação favorável, ele não esperava e pregava coisa que as pessoas queriam ouvir. Ele pregava falando sobre o pecado, falando sobre o inferno, falando sobre o julgamento de Cristo. E a gente gosta, né, de esperar a hora certa, mas talvez não é a hora certa que a gente tem que esperar. A gente tem que fazer o lugar. Um cara totalmente fora do estereótipo, né? Você vê que todos os pontos assim possíveis na questão de vestimenta, conduta, era para causar realmente impacto. E às vezes a gente tem que ter isso claro, porque o evangelho ele não deve ser algo estereotipado por nós. A gente não deve colocar Deus em uma embalagem, uma caixa que nós achamos uma imagem, né? A mais proveniente. E isso é muito claro. E também é algo para nos deixar claro que não é um motivo também para nós negarmos a Cristo. Porque a gente vai até ver Jesus falando ao longo do seu ministério, veio João, vocês criticavam porque ele comia gafanhotos e tudo mais, e quando eu venho e eu como com... Vocês me chamam de comelão e beberrão. Então a gente vê essas duas imagens distintas com o mesmo objetivo e, na verdade, o coração do homem sendo endurecido mesmo. E às vezes a gente, nessa nossa mente mínima, a gente tenta estereotipar o evangelho. Às vezes a gente tenta escolher o lugar que Deus vai falar. Não é possível que Deus vai falar ali. E a gente cai nisso, direto. É por isso que estudar a palavra de Deus é tão libertador, é tão esclarecedor para a gente. Queria que vocês dessem uma ênfase também, que a palavra diz que a lei e os profetas duraram até João. A gente estava conversando antes aqui, né? Queria que vocês comentassem que a lei não é má, né? O que a gente estava comentando antes aqui? Ah, sim. Só ler o verso 17, né? Que seria aí, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que a gente tem aqui é uma coisa que até Lutero trabalhava muito bem, lei e graça, lei e verdade, né? As pessoas às vezes confundem as coisas. A gente escuta muito crente falando que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e agora é pela graça. Não, irmãos. Sempre foi pela graça. A lei foi o padrão que Deus estabeleceu para que seu povo obedecesse. Entendeu? Evidenciar o nosso Exato. pecado, né? E a lei serve para exatamente isso, evidenciar o nosso pecado. Porque nós nunca conseguiríamos cumprir a lei. Hebreus fala que, enfim, mesmo com todas as cerimônias, né, aqueles sacrifícios de touros, de bodes, não adiantariam de nada. Foi só com o precioso sangue de Cristo, que esse sim veio para cumprir a lei em sua graça e nos capacitar para que nós possamos cumprir a lei moral de Deus perfeitamente, sabe? Cumprir os 10 mandamentos
De modo que nós não somos salvos porque nós cumprimos a lei, mas nós cumprimos a lei porque nós somos salvos. Amém. Amém. Então vamos lá. Então João Batista era um homem que foi levantado por Deus, enviado por Deus. Ele veio também para testemunhar da luz, mas ele fala, eu não sou a luz. Mas ele veio anunciar ao povo que o Salvador chegou. Jesus veio, a luz, né? Aquele que depois, lá mais para frente, ele vai apontar como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, certo? E a salvação seria pregada a todos os homens, né? E não para uma nação especial. Ele vai abrir, ele fala que a luz seria para todos. A luz vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então ele já estava abrindo ali o espectro. Não seria somente para os judeus, seria para todo mundo, certo? E aí, vamos continuar. Depois ele fala uma coisa interessante aqui, verso 10. Vamos para o verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Vamos ver que ele vai falar sobre três aspectos, 3 comportamentos diferentes. Primeiro ele vai falar que o mundo não o conheceu, depois ele diz, olha, verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam, e depois ele fala, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, primeiro ele fala que ele veio para o mundo e o mundo não o conheceu. O que vocês entendem aí? O que é o mundo não o conheceu? São as pessoas o quê? A gente pode até, de forma mais sintetizada, o verso 9, alumia todo homem. Não Sim. quer dizer que todo homem teve a oportunidade realmente de deslumbrar da glória de Deus ou que tem a oportunidade de conhecer a Deus. É mais no aspecto mesmo que a glória de Deus foi manifestada a todos que estavam ali, né? Porém, o verso seguinte, que é o 10, o mundo não conheceu, não recebeu a Cristo, né? De coração aberto como aquele que é o Messias, aquele que foi enviado por Deus para salvar, né, o homem do seu pecado. São muitos que rejeitam Jesus, Exatamente. não o reconhecem nisso. E a gente não pode dizer que não tem como... tenho uma desculpa, eu nunca ouvi falar de Deus. Porque a palavra fala que as digitais dos criadores estão na criação. Então, Todos somos indesculpáveis. Exatamente. Então, você olha para uma folha de uma planta, você vê Deus naquilo. Você olha para o corpo do ser humano, você vê Deus nisso. E uma curiosidade muito interessante, eu não sei vocês, mas eu fico completamente encantada quando eu vejo essas coisas. O nosso corpo, ele é composto por mais de 102 trilhões de metros de DNA dentro da gente. Trilhões de metros de DNA. E a ciência, ainda hoje, quer provar e enfiar na cabeça das pessoas que a vida veio do nada. Mesmo que hoje elas não acreditem mais nisso, que a vida veio do nada. Né? Que foi a abiogênese, viria do nada. Foi um acidente. Hoje não existe... Hoje eles não acreditam mais na geração espontânea. Mas no Big Bang aconteceu. Na cabeça deles, no Big Bang aconteceu. Sendo que o mundo, o planeta Terra, o universo, é regido por regras. E as regras, elas não se criam. As regras e leis são criadas. Então, é necessário ter uma mente atrás disso. Sim. É necessário ter uma mente atrás disso. Hoje, na minha cabeça, você precisa ter mais fé para acreditar no Big Bang do que para acreditar em Deus. Tem um livro do Norman Geisler que é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro é muito bom. E ele fala exatamente isso, que a narrativa bíblica se coaduna com todas as provas científicas que vêm sendo demonstradas. Porque, por exemplo, a narrativa bíblica é Deus criou o mundo, enfim, nós estamos no mundo, uma hora o mundo vai acabar, né? Tipo, uma hora Jesus vai vir e tal, novo céu, nova terra, tudo mais. Segunda vinda de Cristo. E aí a ciência entende que o mundo foi criado e o universo está em expansão. E uma hora o universo vai entrar em colapso. Ou seja, o mundo foi criado, ele está expandindo-se e uma hora vai acabar. Então se coaduna com a narrativa bíblica. E aí você vê esses conluios às vezes e a gente percebe que as pessoas elas não creem porque elas não querem crer, de fato. Entendeu? Dando prosseguimento no que o Vitral bem colocou aqui, no verso 11... Quando vai falar que veio para o que era seu, a gente sabe que o Velho Testamento, né, ele nos mostra de um povo que foi escolhido
para que, por meio desse povo, por meio dessa geração, viesse a Cristo. E esses eram os judeus da época, eram os religiosos que rejeitaram o evangelho. E aqui a gente tem um prenúncio, né? Vem a ser o início do pacto da aliança de Deus agora, não só com um povo específico, com a etnia, mas agora com todos aqueles que o receberam como filho, que vai ser o versículo logo em seguida que nós vamos ler. E aí, no versículo seguinte, você falou, que é o verso 12, não é isso? Mas a todos quanto receberam, aí ele fala o quê? Todos. Aí esse todos vai desde os gentios aos judeus. Porque nós, né, na palavra do Senhor, nós vemos ali judeus convertidos, né? Então a gente já vê o amor de Deus ali para todos. Veio primeiro para aqueles que todos rejeitaram, depois os judeus rejeitaram, e agora todos os que o aceitaram, né, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que bênção. O poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é um poder. É uma graça incomparável, imensurável. É algo que a gente precisa valorizar todos os dias e agradecer a Deus por ter nos feito filhos de Deus. É um espírito de adoção que Ele espalhou sobre as nossas vidas, né? Vem de encontro aquilo. Ele começa o versículo falando, mas. É como se ele falasse, calma, não acabou. Não acabou, não. Vocês não vão ficar de fora. Eu vou dar isso para vocês. Eu vou dar esse poder para vocês. E aí tem um porém, ele fala, somente aos que crerem no seu nome. Pela Né? fé, né? E esses que creram, Isso é Gabriel? Hoje eu vou me candidatar aqui para ser filho, é isso? Não, eles nascem da vontade de Deus. Exatamente. Então, o próprio Deus chama aqueles que creem no seu nome. Né? Não vamos ver isso agora, no próximo verso, né? Isso que é maravilhoso. Aí ele fala aqui, ó, no verso 13. Leia aí, Luísa, para a gente, o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, Ponto. Ou seja, não é genético. perfeito. Não é genético. Pode continuar. Nem da vontade da carne. E aí? Nem Não da é vontade, opcional, né? né? Não é ninguém que escolhe. nem da vontade? Do homem, mas Então, de Deus. É o homem que escolhe? Não. É impossível. É impossível alguém se regenerar por vontade própria. Sim. É impossível. Santo Agostinho tinha uma frase que é a seguinte: Senhor, é difícil de servir, mas é impossível de deixar. Tipo assim, é impossível. Olha, você pode fugir, você pode se esconder, você pode descer, você fazer igual Jonas lá, fugir do seu chamado. Enfim, se esconder. O salmista escreve, né? Se eu descer ao inferno, ali tu estarás. Se eu subir aos céus, ali tu estarás. O Senhor, Ele vai te encontrar, Ele vai te trazer, Ele vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. E não tem critério de escolha. Ele escolhe porque Ele quer escolher e a gente não sabe, isso é um mistério, né? A gente não faz a nossa parte saber. A gente não vai saber nunca isso. E, cara, ele deixa muito claro. Aqueles quais o pai me deu, jamais os lançarei fora. Então, esse para mim é o versículo que joga todos os argumentos por terra. Jamais os lançarei fora. Jesus tem um chamado para aqueles que Ele escolheu. Vem da vontade de Deus. E Ele jamais lançará fora. Jamais. Ele fala também, Pai, aquele que tu me deste, né? Nenhum deles eu perdi, né? Sim. Isaías também fala, Isaías escreveu, né? Eis que tenho seus nomes gravados em minhas mãos e de maneira alguma os lançarei, e os esquecerei, né? Então, Imagina que luta Jesus escrever e apagar o nome da pessoa direto. Não ia dar certo, gente. sim. Ele não esquece de ninguém e não tira ninguém. E não, a gente fala nome, mas não é nome. É isso que te tenho. Não é só o seu nome que está gravado na mão dele. É você inteiro. Então você para Glória a pensar, Deus. sabe? A sua personalidade difícil, os seus pecados, as suas dificuldades, estão tudo ali. Acho que é Isaías 49, né? Isso aí. Ele fala, mesmo que uma mãe esqueça do filho gerado no seu próprio ventre, eu me não esquecerei de ti. Este trago marcado nas minhas palmas, né? Ele fala assim, e conheço os teus limites. O Senhor conhece a sua necessidade, conhece até onde você pode ir. Jesus é maravilhoso, né? Tem uma música até que fala, será que o coxo, o paralítico, estava esquecido no tanque de Betesda? Será que José estava esquecido lá no Egito? Será que o carpinteiro estava esquecido? Talvez no primeiro dia ele estava esquecido, no segundo, mas no terceiro ele ressuscitou. Ele não foi esquecido.
Nenhum deles foi esquecido. Jesus cuidou e tratou de todos o tempo todo. Mesmo quando aos nossos olhos parecia que estava perdido, mesmo quando aos nossos olhos parecia que eles estavam esquecidos, eles não estavam esquecidos. Amém. Glória a Deus. E nem, ele também não desconhecia a necessidade, que para muitos ele chegava, o que quer que te faça, né? Como se ele não soubesse, né? Mas Ele queria ouvir da boca ele dele. queria ouvir da boca. Não, e o versículo 14 é fora de série. É fora de série. É um versículo que não tem como você ler isso e não se apaixonar por Cristo. Não tem como. Então leia, por gentileza. E a palavra foi feito carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que é maior do que todo o universo se fez homem, se fez carne. E aí você para para... É muito interessante você parar e analisar tudo. Olha para o universo. O universo hoje ele tem 46 bilhões de anos-luz. É como se você fosse andar na velocidade da luz, você fosse demorar 46 bilhões de anos para cruzar o universo. E Jesus é maior que isso. E ele se fez homem. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele mostrou o seu poder na nossa frente. Ele nos amou, ele nos tocou, ele sentiu fome como a gente sentiu. Ele foi pregado numa cruz por mim. Ele foi lá carregar o meu pecado, o pecado da Luísa. Ele não foi simplesmente dar a possibilidade da Luísa ser perdoada. Ele carregou o meu pecado lá. Sim. E o belo também do habitou entre nós aqui é que João quis enfatizar que no Antigo Testamento você tinha o tabernáculo. Aí até comentei que no Êxodo ali, quando o povo ficou importunando tanto Moisés quanto a Deus, pecando, murmurando e tal, Deus fala, né? Vai que eu dou ali as vitórias, eu dou tudo, mas eu não vou com vocês mais não. Eu vou ficar por aqui e tal. Aí Moisés vira para ele e fala: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui. Porque o tabernáculo ele foi feito para ficar no meio do povo. Então, quando Jesus encarna, esse habitou, era um sentido de tabernaculou. Ele habitou entre nós. Ele se fez É como carne. se ele fosse palpável. Sim, e mais incrível disso tudo é que o Evangelho de João também narra como Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e nos enviou o Espírito Santo. Então esse mesmo Deus que habitou entre nós está morando dentro de nós. Essa é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões, sabe? Leonard Ravenhill tem um vídeo dele falando exatamente isso, que perguntaram para o chinês qual que era ali a coisa mais inexplicável do cristianismo. Existe um Deus que mora dentro de você, sabe? E a gente não tem noção da dimensão que isso é, não tem noção da beleza disso, sabe? É algo que não cabe em nenhum lugar que venha habitar dentro de mim e de você. É surreal, só Cristo pode explicar. A nossa mente não consegue compreender, a gente só consegue ficar, pelo menos eu só consigo ficar extremamente grata e feliz a Deus, mas eu não consigo compreender isso. Amém. Vamos só finalizar esse capítulo, nós vamos dividir em duas partes, hoje nós vamos até o verso 18. No verso 15, Pablo, fala assim do testemunho de João Batista, que João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Então ele já dá outra característica, né? Reforça uma característica de Jesus que nós já falamos, né? Que ele já existia. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E a gente vai observando essa construção que ela, no nosso estudo de hoje, finaliza aqui no verso 18, de esse Deus, né, que esvaziou-se de si mesmo, Cristo que esvaziou-se de si mesmo, desceu ao mundo, o Verbo vivo que encarnou, se fez homem, aquele que, mesmo nascendo de uma mulher, né, de forma miraculosa, né, gerado ali pelo Espírito Santo, recebe e decide, através também da instrução do seu pai, de viver uma vida em etapas como um homem, e finaliza a sua jornada morrendo numa cruz, levando o pecado de todos aqueles que ele escolheu.
E talvez o que eu gostaria até de ressaltar aqui, para quem está nos ouvindo, não existe pecado algum que Deus não possa perdoar. Amém. Não existe pecado algum que Cristo não tenha poder para tal. Então, por muitas vezes, a gente vê que Satanás ele quer incutir mentiras em nossas mentes, em nossas vidas. Falar que isso aqui você não tem mais jeito, isso aqui... né? Às vezes a gente teve um encontro, uma caminhada com Cristo e parou em algum momento. E o que a gente pode deixar muito claro é o seguinte: aquele que está com o coração quebrantado, o verdadeiro arrependimento gerado por Cristo, se você tem esse sentimento de voltar para Cristo, não é tarde, né? Eis o dia favorável, como o próprio escritor de Hebreus diz, né? Se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Então, acho que isso é uma mensagem muito, muito forte, né? Que vem realçar literalmente essa graça de Deus. O dia que você precisar fazer alguma coisa para merecer a salvação, você está mostrando que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Sim. E é perfeito essa colocação do Pablo, porque as pessoas às vezes diminuem a importância da encarnação. Não há pecado que não tenha consequência, não há pecado que não tenha que ser, enfim, ser pago de alguma maneira. E Jesus encarnou pelos pecados daqueles que vieram antes, daqueles que estavam com ele e de todos os que virão depois, enfim, todos os seus eleitos, né? E qual é a necessidade, então, qual que é a importância de nós compreendermos essa encarnação? É entender que nós temos um Deus tão humilde, que decidiu entregar o seu próprio Filho para que nós morrêssemos e pagássemos, e pagasse por todos os nossos erros. Jesus não morreu em vão, ele morreu pelo seu pecado, ele desceu pelo seu pecado, ele veio à terra pelo nosso pecado, ele morreu pelo nosso pecado. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre aquele pequeno bebê. Eu fico pensando, sabe? Será que Maria tinha a dimensão de que aquele pequeno bebê, enfim, mudaria a história da humanidade? Enfim, mudaria a história do cosmos? Isso fica tão claro que ele foi muito específico em qual pecado ele ia carregar, quando a morte dele deixa isso claro. Porque a cruz, Jesus a crucificação dele não foi planejada, né? Eles pegaram ele, prenderam ele e foram crucificar. A cruz não era para ele. E a cruz era feita sob medida da pessoa, e a cruz não era para ele. A cruz não era para Jesus. Aquela cruz, ela tinha um outro dono. E o dono era eu, eram vocês. Todos nós, né? E Jesus carregou isso. O pai falou, não, é você que vai. É você que vai. E a gente vai por amor dos nossos filhos. Amém. O último versículo, só para a gente encerrar, eu acho que o 18 ele fala de uma forma maravilhosa. Porque João está escrevendo também para o judeu que, se nós formos ver o Antigo Testamento, ninguém viu Deus, né? Era impossível ver Deus. E ele já abre o versículo dizendo assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai, está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus é quem revela o Pai. Tanto que Filipe diz assim, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, mas eu já estou aqui com vocês há tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele já está quebrando uma barreira aqui também, né? Mostrando que João apontando, olha, quer ver Deus? É Ele. E hoje para nós, queremos conhecer a Cristo, temos a palavra. Muito clara, né? Muito clara. Vamos abrir Hebreus 1:1. O que fala aí? Quem vai abrir primeiro, lê aí. Já sabe de cabeça? E Deus, que antes falou tantas vezes por meio de seus profetas, hoje nos revelou por meio de seu Filho, né? Enfim, da tua Glória palavra. a Deus. Por meio do verbo, né? Tem aí, Luísa? Lê aí pra gente aí. Dependendo da tradução. Só para... Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Amém.
Alguém quer concluir mais alguma coisa? Eu fico sem Só palavras. Só quando eu gostaria acabo. de deixar uma pergunta, né? Depois de tudo isso que ouvimos e estudamos sobre a figura de Cristo, após ter sido alcançados por Ele, poderíamos ter prazer em viver no pecado? Poderia um eleito de Deus olhar e falar, porque eu sou salvo agora, tomarei liberdade da minha salvação para pecar? Será que essa salvação já não produz temor e uma responsabilidade para com este amor? Nós precisamos estudar 18 versículos para sairmos daqui completamente apaixonados por Cristo. A Amém. gente precisou, às vezes, de 1 hora do nosso dia para ver o quão bom Deus foi conosco. E, às vezes, eu falo por mim, às vezes eu deixo passar 1 hora do meu dia, em que eu me sentiria amada talvez por um mês, por causa da palavra de Cristo. Deus deixou a palavra dele viva para nós lembrarmos todos os dias o quão bom ele foi, mesmo nós sermos tão pecadores e tão ruins. Amém. Eu acho que esse é o maior ensino de Jesus para nós. Amém. Que essa palavra, que esse estudo expositivo dessa noite possa impactar a vida dos irmãos, que você possa ser um evangelista, compartilhe essa mensagem com aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, estão afastadas, e que Deus possa abençoar você no estudo da palavra, que você vai crescer no conhecimento e na graça. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz e que até a próxima semana aí no Reformando Discípulos. Esperamos vocês. Amém. Próxima semana estaremos terminando o capítulo 1 do Evangelho de João. Um forte abraço a todos, a paz do Senhor.